Me chamo Thalita, né? Eu moro no estado do Tocantins, na cidade de Gurupi, né? E atualmente eu trabalho em um hospital maternidade, né? Que é o nosso hospital daqui. E também eu sou docente da faculdade do curso de psicologia. Sou Thaís, né? Thaís Risso, eu vim aqui, estou de Salvador, Bahia. Conheci a psicologia perinatal depois de anos de formada. Me encantei, me apaixonei. Né, mas muito desafiador, porque a gente sai da faculdade, né, não tendo um norte, assim, a gente tem um direcionamento de várias abordagens, de várias áreas, né, mas nada muito específico. Eu fiquei 8 anos sem trabalhar na psicologia depois que meu filho nasceu, e aí eu comecei a costurar coisas de bebê, e esse mundo da perinatalidade foi me encantando. Então eu criei uma empresa de corte e costura, de enxoval infantil, e aí comecei a pesquisar, será que não tem nada na psicologia voltada para a gestante? Conversando, trocando ideias, né, sobre, ela me disse, a sua cara é a maternidade. Eu disse, não sei nada de maternidade. Não. Então eu caí de paraquedas na obstetrícia também, né, e assim, e a minha primeira experiência em acompanhar um parto foi terrível, né, eu fiquei muito assustada, foi a minha primeira vez, né, e foi um parto normal, né, em que eu fui solicitada a acompanhar essa parturiente, mas lá não sabia o que fazer. Com o passar do tempo, eu vi que não estava legal. Sabe quando falta alguma coisa? Sabe quando você diz assim, eu acho que eu podia fazer algo diferente, eu podia fazer mais, parece que não é isso, né? E aí eu comecei a ficar inquieta, né, com relação a isso, porque eu sentia que os meus atendimentos, eles não estavam legais e eu poderia melhorar. E, na verdade, eu não pensei nem se eu teria público aqui, porque eu sei que teria público para isso. Assisti um destrave, né? Anotei tantas coisas nesse destrave, e aí a gente terminou uma aula à noite e eu fui deitar e fui ficar pensando, sabe? Eu falei, gente, eu quero isso para minha vida, quero muito isso, eu quero ofertar o meu melhor para quem busca atendimento, né? E aí foi onde eu tive esse giro de chave, foi num destrave, né? E aí onde eu conheci Tia Lu. Então, fiz o contato com clínicas de obstetrícia e comecei a trabalhar numa clínica de obstetrícia. Né? Então, a gente precisa estar buscando atualização, formação, né? Porque as coisas mudam muito. A gente tem 2 marcos diferentes aí, a Thalita antes da capacitação e a Thalita depois da capacitação, né? Primeira coisa é segurança, né? Eu me sinto hoje uma profissional segura em falar em qualquer lugar sobre a psicologia obstétrica. E entendo que eu tenho capacidade para isso, porque eu estudei, me capacitei e continuo estudando, porque a gente vai, né? Hoje eu estou segura do que eu faço. E os feedbacks que eu recebo é muito bom. Graças a Deus e a capacitação de Luzia que me ajudou muito. Né? Hoje eu tenho mais embasamento, tenho mais conhecimento, né? Eu tenho um domínio do que eu estou falando. Antes eu não tinha. Hoje em dia eu criei protocolos dentro do hospital da maternidade que não tinha, né? E eu consegui criar. Tenho 16 anos de formação, eu nunca tinha publicado um artigo. E eu publiquei um artigo ano passado, né? Adivinha falando sobre o quê? Pré-natal, psicológico e atuação do psicólogo, né, no período gestacional. Né? Então, assim, muita coisa mudou desde a minha assistência, a minha segurança enquanto profissional, né? Hoje eu sou mais reconhecida dentro da minha equipe multiprofissional do hospital, né? Assim, hoje eu recebo mais solicitações para discussões dos casos, né? Hoje a equipe diz assim, não, vamos ouvir primeiro o que a Thalita tem a dizer sobre esse caso? Quando eu cheguei para as clínicas obstétricas para falar,
existe psicólogo para acompanhar na gestação? Aí eu explicava todo o processo. Existe, até porque na gestação a mulher passa por todo esse processo, no puerpério também tem baby blues, tem depressão pós-parto, e eles, né, concordando, que interessante, vou começar a divulgar. Então, nessa clínica que eu fiquei, a médica, toda vez que recebia uma gestante que tinha processos de ansiedade, de agonia, algum transtorno, ela indicava. Assim, as pessoas ainda não conhecem, mas quando você começa a atender, elas vão espalhando a notícia, né? E assim, vão chegando e vão dizendo, não, você está grávida, nossa, você precisa fazer acompanhamento com a psicóloga obstétrica. Então a gente vai ganhando importância com isso, né? Depois que elas passaram, né, o processo todo comigo, acompanhando a gestação, participei de parto, o puerpério, tem alguns até que estão comigo até hoje, o bebê já vai fazer 3 anos, estão comigo. E aí elas falam, Thaís, você não sabe a importância que foi de ter sido acompanhada por você na minha gestação. Luzia, no início, né, a primeira gestante que chegou para mim, eu tive insegurança. Mas essa primeira gestante que chegou para mim está comigo até hoje. Então, assim, então isso me trouxe muita segurança em saber que a minha primeira paciente gestante está comigo até hoje e o menino está fazendo 3 anos. Eu conheci você no Instagram. A gente fica procurando, né, cursos. Eu fiquei muito inquieta porque eu queria estudar, né? Falei, gente, eu preciso fazer uma formação. Aquele conhecimento teórico você traz muito para a prática. E eu pude experienciar isso que você trazia na prática, eu praticava lá no hospital, eu fazia lá no hospital e eu via que dava certo. E que eu acho que todo lugar tem. Engraçado que a gente conversando, eu me dei conta de que quando eu trabalhava no interior, eu queria fazer trabalho com as gestantes. Então, assim, era uma cidadezinha pequena, com 13 mil habitantes, e ali tinha a possibilidade de trabalhar com gestantes. Então, se você mora no interior do interior, que vem para a cidade grande para estudar, mas quer voltar para o seu interior, você tem como fazer isso. Obrigada você por me chamar, por fazer esse convite para falar um pouquinho sobre a perinatalidade, essa área que, apesar de ser distante em alguns lugares, mas ela é bem intensa, e em todo lugar eu acho que precisa ter uma psicóloga perinatal, porque em todo lugar tem gestante, né? A gente é mãe, a gente é esposa, a gente trabalha fora, e aí a primeira coisa que vem à nossa cabeça é, eu vou conseguir estudar? E vá com medo mesmo, né? Porque o medo todo mundo tem, a gente não pode deixar aí que o medo atrapalha a gente, paralisa. O medo tem essa função, às vezes, de paralisar a gente. E a gente precisa ir com medo mesmo. E deixa o medinho aí de lado, né? Confia na tia Lu que vocês não vão se arrepender. Que você tem que colocar, né, também a sua profissionalização, a sua formação como prioridade, a gente consegue.